Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, o podcast da Conexão Primeira Batista. Eu sou o Carlos Charbel e hoje nós vamos falar sobre adoração e esta dentro do contexto de vida de duas figuras importantíssimas dentro do cenário da história da música cristã contemporânea no Brasil, que são os nossos convidados mais do que especiais, Pastor Guilherme Kerr, César Elbert. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, que alegria tê-los aqui na nossa casa. Obrigado, Charles. A gente que agradece. Bom demais. Vocês que já têm uma história aqui na nossa igreja, né? O pastor Guilherme Kerr já tinha conversado um pouquinho, sabia que até tradução, né, já chegou a fazer aqui de pastores que vieram de fora, né? Eu estava andando ali pelo lado e me lembrei que eu dei aula aqui. Vocês tinham um instituto Uau. bíblico aqui de missões e um semestre eles me convidaram para dar aula. Eu vinha de São Paulo toda semana até aqui dar aula para os alunos aí, né? Uau. Não vocês, você não estava aqui ainda. Mas... Sim. E César já tem uma história aqui com a nossa igreja? É mais recente, né? Eu já estive aqui com o Guilherme no comecinho de 23, né? Fevereiro de 23 nós estivemos aqui. E depois tive a grata oportunidade, honrosa oportunidade e a alegria para mim de ministrar um workshop para o coral da igreja também em 23. Que benção demais. Guilherme Kerr, que é pastor, cantor, compositor, arranjador, né? E assim, há um consenso geral, né? E eu falo assim, esse consenso geral de opiniões, né? E eu acredito que o Cezinha vai até concordar comigo que o Guilherme Kerr é um dos maiores letristas do Brasil, né? Até mesmo pelo comprometimento teológico, comprometimento bíblico, né? Linguístico, até mesmo poético, né? Que nós temos aqui representado na figura, né, do pastor Guilherme Kerr. E César Elbert, que também é compositor, é arranjador, né? Pianista de respeito, né? Um mega de um pianista, multi-instrumentista. Produtor musical e executivo também do Legado Tour, Guilherme Kerr e César Elbert, né? Estamos aí nessa jornada e já faz tempo, né? Agora que nós estamos chamando esses últimos giros pelo Brasil de legado, conversei com o Guilherme, então vamos fazer o Legado Tour, mas já estamos aí girando pelo Brasil, já faz uns 6 anos, Uau. Pelo menos aí, antes da pandemia já começamos. Então, graças a Deus por essas oportunidades. Tenho muita honra, muita alegria de acompanhar o pastor Guilherme Kerr. Nós vamos falar um pouquinho aí do Projeto Legado, mas hoje nós estamos aqui para sermos muito abençoados pela história de vocês. E eu queria, assim, começar com uma pergunta inicial, vou pedir até licença do Cezinha, né? Porque... Claro! Para dar, assim, o pontapé inicial da nossa conversa aqui. Vamos lá. Com o Guilherme Kerr, né? O mais experiente da mesa, né, Cezinha? Mas eu queria começar com uma pergunta que, assim, que remete mesmo à compreensão de que tudo que nós fazemos, ele provém de uma ação, de um ato de graça de Deus, né? E a Bíblia nos diz para nós não desprezarmos, né, os pequenos começos, né? A gente lê isso lá no livro de Zacarias. E toda história ela tem um começo, né? Toda história tem um pontapé inicial. Certo. E nós gostaríamos, assim, muito de ouvir um pouco, de que você pudesse contar um pouco da sua trajetória, da história da sua conversão, como que tudo começou? Eu fico, às vezes, encabulado e, às vezes, surpreso quando as pessoas tecem elogios e tudo mais, porque depois de 50 anos, claro, existe um legado, existe alguma coisa que ficou, que, na verdade, eu nem sabia quanto tinha ficado. Eu tenho aprendido nesses últimos 6 anos, porque a gente está de volta na estrada e de volta em contato com as igrejas e com as pessoas, e você percebe que alguma coisa boa, que Deus mesmo que fez, né? A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, ele desce do Pai das luzes. É Ele que faz essas coisas. Então, eu fico encabulado por isso, porque não foi uma coisa para mim planejada. Eu falei assim, um dia eu vou escrever músicas que o mundo inteiro vai saber, o que as pessoas vão cantar, o que as igrejas vão cantar. A gente estava contente se a gente sentasse na rodinha ali e tocasse o violão e a gente cantasse e gostasse. Sim. Isso era a recompensa, vamos dizer assim, né? Desses começos. Mas tem muita gente, eu digo assim, além da graça de Deus, né? Porque a graça de Deus é que inicia as coisas na vida da gente, né? Amém. Mas além da graça de Deus, eu tive a graça de ter muitas pessoas que me encorajaram no correr da vida, no correr da história da minha vida. Tive uma família, vamos dizer, estruturada, funcional.
tive um pai querido, uma mãe querida que me encorajaram. Nem sempre eu fui um bom filho, mas eles foram pais. Para minha ruindade, foram excelentes. E tive professores, eu acho que especialmente nessa área de letras e tudo, tive uma professora em particular que foi uma grande encorajadora, que me ajudou a enxergar um valor naquilo que eu fazia, que eu mesmo não percebia. Sim. Ela gostava do que eu escrevia e daí me elogiava às vezes na frente da classe. Na época você precisava escrever redações, né, na aula de português. E ela lia minhas redações para a classe, falava, gente, assim que se escreve, olha. Eu ficava olhando e falava, meu Jesus, o que é? E aí, isso daí foi assim, foi muito importante para mim, muito importante. E não foram poucos. Estou falando dessa porque ela se destacou, porque não era nenhuma pessoa cristã, ela era professora. Na época a gente tinha uma coisa chamada admissão ao ginásio. Você tinha que fazer um cursinho para se preparar para entrar no segundo grau, porque não tinha vaga suficiente para todo mundo, né? Então, eu estava nessa fase de vida e essa senhora, a professora aqui, por um ano lá, estava nos preparando para a gente conseguir entrar no segundo grau. E foi uma pessoa assim muito encorajadora, muito especial para mim, né? Mas com ela muitos outros, né? Então eu digo isso, né? Tem muito a ver com a bondade de Deus, que se manifesta de todas as maneiras que ele se manifesta, né? Na natureza, na Bíblia, na revelação específica de Deus, no Espírito Santo. E nas pessoas, né? Deus usa pessoas para encorajar pessoas. Então, é isso. Amém, amém. E esse processo de conversão seu se deu em que momento da sua história? Então, eu nasci, essa minha família que eu estou falando, o vovô era pastor. Certo. Eu tomei o nome dele em homenagem ao meu avô, que era pastor. E minha família é super evangélica, né? Ligada à igreja desde sempre, e eu também. Durante a adolescência, eu dei aquela derrapada, aquela afastada. Era tempo assim, de muito tumulto social e a gente chamava uma revolução cultural, né? Isso que era chamado. Os Beatles, os Rolling Stones, a música diferente, cabelo diferente, roupa diferente, proposta diferente, tipo assim, olha, os velhos não sabem fazer nada, só sabem fazer guerra, fizeram a Segunda Guerra, agora estão fazendo guerra no Vietnã, guerra não sei mais aonde. Era um momento de muita frustração social, né? E a gente, tipo assim, nós sei que vamos trazer um mundo novo aí, paz e amor, todo mundo se ama, comunidades de amor, amor livre e etc. Então, tudo isso aí foi no bojo da minha adolescência, no auge da minha adolescência. E aquela música, aquela revolta que aquilo traduzia, pegou em mim. Eu tipo, ouvi o canto da sereia. Falei, é isso mesmo. Nós é que vamos mudar esse mundo está todo torto e tal. E não que não tivesse coisa para ser mudada. Eu acho que toda geração sabe disso, né? Tem coisas que precisam ser questionadas e transformadas sempre. Mas quando você cai para o outro lado também é perigoso. Porque aí você pensa que está descobrindo a roda e a roda já foi descoberta há algum tempo. Exatamente. Então, nesse sentido, aquilo foi usado, vamos dizer assim, e também eu me empolguei, não posso culpar ninguém, mas para me afastar dos princípios que eu tinha de casa, da igreja. Né? Me afastar, eu queria ir para as festas, eu queria zoar, eu queria aproveitar a vida, porque isso que era viver, né? Ficar guardando regras. E não sei. Eu achava que a igreja era mais assim, uma camisa de força, um negócio para deixar você meio travado e não fazer nada muito errado. Né? Não conhecia a graça de Deus, né? Que é uma graça de transformação. O que Deus quer fazer é te dar um coração novo, não te dar regras novas que ninguém consegue seguir. Né? Então, esse tempo foi um tempo de afastamento. E a minha conversão se deu no finalzinho da adolescência, 18 para 19. Já bem perto, então, do seu ingresso já dentro dos vencedores. Foi meio que junto. Assim. Assim que eu me converti, aliás, eu me converti ouvindo as músicas dos vencedores, falando, nossa, a música é bonita, é uma balada, parece as baladas do rádio. Só que está falando do mesmo evangelho que eu já conhecia. Quer dizer, eu tinha de casa a formação. Quem Deus é, Jesus Cristo. Acreditava historicamente em Jesus, mas não era
Não uma relação, assim, que eu sei. falasse, olha, né? Então, isso aconteceu e aquela música me fascinou de um lado e foi usado por Deus, assim, num momento certo da minha vida para Sim. eu, mais uma vez, ouvir o Evangelho, ouvir da graça de Deus. Tem muitos detalhes na história, Sim. não quero delongar, mas nesse tempo aí é que eu voltei, né? Eu diria assim, é como o filho pródigo, né? Sim. Você sai, você vai dar uma passeada lá fora, até o momento que você fala, olha, não tem nada aqui para mim. Exatamente. Tô com fome, Exato. não tenho amor mais, não tenho mais vontade de viver. Sim. E aí o Senhor entrou na minha vida. Amém. 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 E nós damos um salto, né, Pastor Gui? Nós damos um salto aqui do interior de São Paulo, né? Que é onde nasceu o pastor Guilherme Kerr. E aí nós vamos lá para o estado de Espírito Santo, né? Em Colatina, se não me engano, né? Colatina, norte do Espírito Santo. E como que foi essa sua trajetória? Mas do Espírito Santo, assim, as minhas memórias de infância não são lá de Colatina, porque meus pais, papai é né? Mamãe musicista, mas eles saíram de Colatina, eu não tinha nenhum ano de idade ainda. Então, as minhas memórias de infância, as primeiras são de Brasília, para onde eles foram, né? Inclusive, a minha irmã caçula nasceu em Brasília, né? Então, mas nascimento Colatina, né? E a família, grande parte da família do estado do Espírito Santo, né? Não exatamente de Colatina. Eu acho que só eu que sou de Colatina, mas, enfim. Depois Brasília, depois Belo Horizonte, e depois nós entramos no estado de São Paulo, Bragança Paulista, Rio Claro, Piracicaba, e eu vim para a capital paulista com 18 anos, sozinho, né? Sozinho. Então, para trabalhar, estudar, né? E cheguei no Colégio Batista, e lá tive muitas oportunidades. Logo que eu cheguei em São Paulo também fui para a Igreja Evangélica Projeto Raízes. Lá os líderes musicais eram Nelson Bomilca, Jorge Heder. Então, tive também muitas oportunidades. Inclusive, foi o Nelson que me indicou o meu ingresso a Vencedores por Cristo em 92, né? Então, eu tenho essa alegria, essa honra de ter começado a minha caminhada ministerial em Vencedores por Cristo também. E dali para cá, muita coisa acontecendo nesse sentido, muitas oportunidades. Como o Guilherme falou, isso é a graça de Deus. Graça de Deus, nos acompanhando o tempo todo, né? Muito, muito carinho de Deus com a nossa caminhada. E a sua relação com o Guilherme Kerr surgiu dentro do Vencedores? Não, na verdade não. Porque eu participei lá em 92 e 93, mais assim, efetivamente, de Vencedores. Depois também eu saí da missão. E aí, lá para 95, eu acho que foi quando nós tivemos um primeiro contato, né? Eu, como muitas pessoas, cresci ouvindo Vencedores, e o Guilherme, e outro, Nelson, né? Jorge, e todo mundo. Então, eu tenho essa experiência de, na minha infância, já ter essas composições, esses arranjos que a gente, como ele falou, boa parte dessa caminhada nossa, que por onde a gente passa, tá no coração, né? Com muito carinho, com muita efusividade, né? Tá no coração de muita gente pelo Brasil, muita gente mesmo. E também tá no meu coração desde pequeno. Então, eu me lembro de ouvir canções lá com 6, 7, 8 anos de idade, de Vencedores. Então, esse nome, Guilherme Kerr Neto, Nelson Bomilca, Vencedores por Cristo, Jaime Kemp, enfim, Sérgio Leoto, Sérgio Pimenta, todos esses nomes, eu me lembro da minha infância, né? De aprender esses nomes e a música que representava isso, né? Mas com 18 anos eu vim para São Paulo sozinho e comecei então a minha trajetória musical e ministerial também. Entendi. E, bom, e aí, então vocês já se conhecem há muitos anos. 95 a gente teve um primeiro contato, mas a gente começou a trabalhar, o Guilherme me convidou para produzir o álbum, o CD, na época era CD ainda, Te Vejo Poeta. Então foi já aqui em 2007. Entendi. 2007. Então foi a primeira vez que nós efetivamente
trabalhamos num projeto, trabalhamos juntos, né? Com composições dele e arranjos meus, produção e tal, com outros convidados também. E a partir disso, no ano seguinte, 2008, eu me lembro que a gente fez uma pequena turnezinha de lançamento do Te Vejo de Poeta em algumas igrejas do estado de São Paulo, capital e Campinas, enfim, proximidades, né, de São Paulo. Depois a gente ficou um tempo e aí realmente as caminhadas mesmo pelo Brasil, porque ele também estava com pastoreio lá, né, com compromissos com a igreja local lá. Sim. Mas depois, quando ele começou a receber muito convite, né, então ele me disse, tô precisando de um pianista aí. Você tá liberado? Aí a gente começou essa caminhada e aí quase não. De um tempo para cá, todos os anos, Guilherme vem de 1 a 2 vezes por ano no Brasil. A gente tem essa oportunidade de caminhar. Fazer esse privilégio, né, que o Brasil tem de termos, né? Para mim é uma honra sem medida, né? Com certeza. E como que nasceu o Legado Tour? Como que foi assim? Qual foi o principal objetivo aí dessa turnê? Nasceu por causa dessa proximidade dos 70 anos do Guilherme, né? O ano passado. Então, o ano passado, 2023, o Guilherme completou 70 anos. E aí, nós já tínhamos combinado que ele viria ao Brasil, veio no começo do ano, depois ficou uns 6 meses, sei lá, e combinamos um novo giro que calhou na proximidade, logo depois do aniversário dele. E quando a gente viu essa oportunidade de mais um giro no segundo semestre do ano passado, eu falei, bom, você vai fazer 70 anos, é uma data super significativa, então, que tal o nome Legado? Porque é o que efetivamente é, né? A essência do... Porque é um legado que ele está escrevendo, né? Um lindo legado que a gente está comprovando. Todo o giro que a gente faz pelo Brasil é uma comprovação disso. Exato. Né? E é uma delícia você poder participar em loco, né? E ver que realmente o que ele escreveu, tanto de letra quanto de música, quando as parcerias que ele fez, faz parte da canção cristã do Brasil. Sim. Faz parte. Exato. Né? Em várias denominações. Exato. Várias denominações. Então, por isso, eu falei com ele, Gui, o que você acha? Estou pensando aqui em legado. Aí ele falou, me dá uns dias para eu pensar. Aí ele voltou, não, pode ser, vamos legado. Então a gente começou no ano passado, pegando esse mote dos 70 anos, que foi uma linda festa no Mackenzie, São Paulo, uma noite de adoração, de louvor, muitas participações, nova geração participando também, enfim, a velha guarda, todo mundo junto, celebrando. E aí, a partir disso, a gente começou essa caminhada chamada Legado. Sim. Tá funcionando. Coisa linda. E agora a gente tá em clima de festa já. Né? E já tá de novo. Já estamos no 71 já, né? Passou um ano. Tá fechando o ano aí. Exatamente. Mas eu queria puxar um pouco, porque inclusive você falando a respeito do concerto que teve do 70 anos do Guilherme Kerr, teve uma história muito bacana que foi contada a respeito da influência cultural que aconteceu com os vencedores, né? Da chegada da criação dos vencedores com a chegada, né, desse movimento todo que estava acontecendo nos Estados Unidos, né, de como que as músicas chegaram até o Brasil e até das suas próprias traduções, né? Será que você poderia resgatar um pouco dessa história? Esse tempo aí? Recentemente eles lançaram um filme. Exato. Como é que chama? Jesus Revolution. The Jesus Revolution, não sei, é assim que chama aqui? Eu acho Revolução que é assim. de Jesus seria a tradução, né? Que foi justamente um movimento não planejado, eu acho, por homens. Quer dizer, ninguém pensou assim, agora nós vamos fazer uma revolução aqui e as pessoas vão começar a se converter. Exato. Mas esses hippies, essas pessoas que estavam com essa insatisfação com a sociedade como um todo, tinham outras insatisfações que talvez nem soubessem no seu próprio coração, né? E como o Espírito de Deus não perde a oportunidade, sim. E houve esse encaixe aí. Começaram várias pessoas
né, ousadas, começaram a abrir o coração e abrir suas igrejas para esses meninos que, na verdade, estavam super perdidos, né? Viviam pelas ruas, viviam sem... Tinham perdido muito qualquer parâmetro do que seria a vida antes, como era na família deles, né? Estavam tentando buscar uma nova sociedade. E aí houve muitas conversões. Então, isso saiu nos jornais, saiu aqui no Brasil, saiu na revista Manchete, saiu na revista... Eles mostravam esse mundaréu de hippies, de moço cabeludão, aquelas roupas todas coloridas, entrando no Oceano Pacífico, lá na Califórnia, especialmente, né? Sendo batizados aos milhares. Então, foi realmente uma revolução de transformação para muita gente. E nesse tempo, essa música que eles já usavam, que eram, na época não era tanto rock and roll, também tinha rock and roll, mas era mais baladas, assim, com folk, que a gente chama, né? Baladas folclóricas, que uma levada assim mais gostosa, com um violão, com ritmo e tal, e simples, bem simples, 4 acordes, 5 acordes, não era nada sofisticado. E eles começaram a usar essas baladas e traduzir, né, a mensagem do Evangelho através dessas canções. E o Jaime Kemp, que foi o fundador dos Vencedores aqui, ele foi tocado por isso, influenciado. Ele começou um grupo semelhante, porque o que eles faziam é sair com esses grupos cantando pelas praças. Eu encontrava esses meninos sentados lá, fumando maconha, né, falando da flor e do amor, e sentavam com eles e começavam a falar de Jesus. E ele ficou muito vendo como Deus estava agindo, e foi no mesmo momento em que ele estava com o seu chamado missionário. Ele teve um chamado de Deus, não sei por que cargas d'água, nunca perguntei para ele os detalhes, mas ele sentia que devia vir para o Brasil. Olha só. Então ele veio com esse coração. Então ele trouxe algumas dessas canções. Muitas dessas canções foram traduzidas pelo Carlos Oswaldo, que foi o diretor da Palavra da Vida aqui em Atibaia. Um super cabeça, uma pessoa sensacional, amigo da gente, que viajou nos Vencedores também, né? E já faleceu, acho que faz uns poucos anos aí que ele faleceu. E depois ele também pediu para eu fazer algumas dessas traduções dessas canções que eram dessa turma mais de música folk. Então, o Louvor 1, por exemplo, tem várias traduções que fui eu que pude participar e fazer, né? E foi muito impressionante. Por exemplo, se eu fosse contar, que foi um trabalho assim... Tem gente que acha que o De Vento em Popa que é o trabalho mais marcante, mas o Se Eu Fosse Contar é o trabalho mais... A transição foi mais forte ali, mais feroz, assim, porque era de você sair para só hino e piano e órgão, para de repente, olha, vamos usar um violão, vamos tocar baixo elétrico, vamos com uma bateria. A bateria, que era... houve todo um drama grande para ela ser inserida, se converter, né? Ser batizada. Hoje ela mora na igreja. Hoje mora na igreja, então, enfim. Fica até protegida. Né? Exatamente. Exato. Protege a bateria. Antigamente queria tacar fogo, né? Ela protege. Mas isso que aconteceu. E depois esse mistério, eu chamo de mistério, porque por que isso pegou como pegou? Eu não sei explicar, só posso dizer que havia uma sede no coração das pessoas, só posso dizer que Deus ama as pessoas e está atrás das pessoas como sempre esteve. Só posso dizer que ele usou, né, juntou a fome com a vontade de comer, pôs essas duas coisas juntas. Então, quando a gente cantava, ia para uma igreja, depois de 6 meses ou de 1 ano, a gente voltava lá, tinha um grupinho igualzinho Vencedores. Todo mundo cantando aquelas canções que tirou no violão, aprendeu os acordes. E aí os meninos que tinham feito, eu fiz uma música aqui, eu mesmo. Então, para nós, eu que estava dentro do grupo, eu achava sensacional. Falava, puxa, que lindo, porque essa música é bonita também. Então, começou a brotar outras coisas assim, né? Que é eu acho, né? É a lavoura do pai. Exato. Né? Ele que é o agricultor. Né? Então, ele vai fazer, se a gente permitir. Se a gente não trancar as portas todas. Né? E por isso que às vezes tem esse lado do pioneirismo, de você enfrentar às vezes algumas lutas. Pessoal, mas foi fácil. Às vezes foi, às vezes não. Às vezes era duro. Você chegar numa igreja, o pastor falar, não pode descer a bateria aí, porque isso aí não entra aqui. Ou vocês não podem cantar aqui nesse salão, porque
aqui, né, é Mas sagrado, esse tipo de que é música. sagrado, Sim. e mais lá embaixo no salão dos Exato. jovens pode. Exato. Quer dizer, uma teologia que hoje você fala, nossa, Incoerente. que incoerente, né? E a gente já achava incoerente, só que Sim. o projeto não era brigar com os pastores, falar, ok, então nós vamos para o salão de baixo lá. E é isso que é admirável, né? Dentro da concepção dos vencedores. Né? Nunca foi se portar como a sociedade estava se portando de uma forma de resistente. Né? Não era uma revolução não era nesse revolução sentido, nesse era uma sentido. revolução, assim, realmente a revolução do amor. Exato. Assim, olha, nós estamos aqui para amar os meninos. Exato. E, na verdade, isso é a minha opinião, né? Não tenho como comprovar isso, mas, na verdade, a minha geração estava se perdendo. Sim. Se não fosse acontecer aquilo que aconteceu Sim. e a gente, de repente, voltar para o aprisco, Exato. tá todo mundo, sei lá eu onde, eu não sei, porque não dá para a gente saber o que teria sido se não fosse. Exato. Mas eu acho que teria perdido um bom pedaço daquela geração. Né? Sim. E porque não foi assim? Porque alguns abriram as portas, muitos pastores. Porque depois o pastor falou assim, não, mas que bacana, os moços estão tudo aqui agora, voltou. Sim. E a gente ia para as escolas, cantava, evangelizava, depois a gente nova chegando, quer dizer... Só se a pessoa estiver completamente fora do padrão bíblico, mas senão ela vai ficar feliz que está crescendo, que está sendo bênção, exatamente. que está sendo alcançado. Vai falar, aleluia, esse é o projeto igreja, isso aí que nós queremos. Exatamente. Então, e é interessante, né? Porque assim, aqui esse episódio, com certeza, muitos jovens estão assistindo, né? Estarão assistindo, né? Esse nosso bate-papo e talvez assim seria importante para a gente até contextualizar eles, né? Porque se a gente for olhar nessa época, né, década final de 60 para começo de 70, né? Tava acontecendo muita revolução naquele momento, né? Sim. Dentro do contexto mundial, do próprio contexto brasileiro. Então assim, era um movimento de contracultura, né? Era um movimento aí de os festivais, né? A vida alternativa que já foi citada aqui, né? Mas e a gente sabe que a filosofia ela extravasa através das artes. das né? artes, da Ela música, extravasa especialmente. através das artes. E naquele momento, a gente já estava vivenciando muitas coisas aqui no Brasil, né? Especialmente na época na área da música, né? O tropicalismo, Exatamente. né? A questão da Jovem música Guarda. popular brasileira com força. Exato. E aquelas Jovem Guarda. os festivais, né? Exato. Os festivais na época da Record e que tinham aquela força, as pessoas ouviam aquela canção junto com um monte de outras Bossa coisas, nova com tava surgindo. ideologias, Exato, todas elas, né? exatamente. Capitalismo, socialismo, quer dizer, Exatamente. todo mundo lá. O que vai ser desse E planeta? a igreja no meio disso tudo, né? Exato. E a igreja diante assim, no meio de toda essa situação, e é por isso que a gente começa a ver a graça, né, de Deus, né, alcançando a igreja, ensinando a igreja, levantando instrumentos como vencedores naquela época, né, para poder orientar a igreja como se portar diante de toda aquela situação. Vocês tinham noção, pastor Gui, assim, de toda essa revolução que estava acontecendo, até mesmo de que vocês estariam escrevendo a história, né, da música cristã contemporânea no Brasil, e que vocês influenciariam a minha geração um pouquinho anterior à minha, próxima, né? Não, acho que não. É mais assim, outro dia o Marcelo Gualberto falou uma frase para mim que me marcou bastante. Ele falou assim, olha, eu acho que a gente estava vivendo um avivamento. Com certeza. E a gente nem percebeu. Porque como a gente estava tipo com a mão na massa, é que nem você perguntar para o peixe o que é água. Água é isso aqui, sei lá, água é onde eu vivo. Exato. Quer dizer, a gente estava vivendo essas coisas e elas aconteciam com muita rapidez. Então você não estava fazendo conta, pensando assim, eu acho que converteu 100 pessoas, então é um avivamento, porque se fosse 50 não era. Sim. Ninguém estava pensando nisso, só estava pensando, escuta, amanhã tem que estar tudo pronto, que é outra escola lá, e nós vamos, e a moçada está querendo. Era um negócio assim meio, eu acho que não tão organizado quanto mais um organismo, uma coisa meio viva, assim, que acontecia. Totalmente. E todo mundo com... Era uma coisa bonita, na verdade. Assim, todo mundo com a mão na massa. Não, vamos fazer mesmo, vamos lá. E isso que era sentido. Eu digo que penso, né, que foi assim, um tempo assim de avivamento, porque olhando para trás, eu nunca passei um tempo tão intenso de levar pessoas a Jesus. E não é que eu parei de fazer isso, mas não é como era. Exato. É assim, um negócio... parecia assim, olha, é a hora de Deus. Sim. Então, aproveita e engata e manda ver. E aí, pro desespero dos pastores, chegando pessoas de bandana, rabo de cavalo na igreja. Aí você conversa com outra pessoa.
Conta direito aí essa história da bandana aí, ô Cezinha. Na verdade, foi uma história muito corriqueira, mas eu fiz uma operação de correção de orelha de abano. Aham. E depois da operação precisava de alguma coisa para segurar. Uma faixa de tenista, uma coisa. Aí na verdade, eu comprei até uma faixa de tenista, não funcionou. E depois eu fui apresentado a esse lenço nesse formato, né? Que você dobra e aí coloca, né? E dá um laço aqui atrás. E aí, só que eu estava fazendo por uma necessidade, vamos dizer. Só que quando eu olhei no espelho, eu falei, olha, acho que pode ser, né? Isso, eu tinha 30 anos, né? 29, 30 anos. E eu usei essa bandana por uns 20 anos, uns 20 anos. Eu era até conhecido como o cara da bandana, entendeu? E quando eu tirava a bandana, todo mundo passava reto por mim. Mas ficou uma marca, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas depois, na pandemia, exatamente no ano da pandemia, 2020, que a gente nem sabia que ia ter pandemia, né? No comecinho daquele ano. Mas aí eu resolvi assumir a carequinha e aí a bandana foi aposentada. Foi aposentada. E no meio de todos esses movimentos, né, que o mundo estava passando, vocês com a caneta na mão, compondo canções, compondo progressões harmônicas, né, emocionando o coração, ensinando a igreja, dando subsídios para a igreja em quesitos de adoração, mas também escrevendo a história da música dentro da igreja, né? Isso que é interessante, né? E com muitas parcerias excelentes, né? A gente começa a citar nomes aqui, a gente vai longe. Você já citou alguns já, né? Né, César? Então foi Jorge Camargo, né? A gente fala de Nelson Bomilcar, né? Sérgio Pimenta, João Alexandre e tantos outros aí, né? E muitos desses que vieram ao cenário nacional assim, através por sua influência, né, pastor Guilherme? Não sei se seria por minha influência. Eu acho que Vencedores teve muito mais a ver do que eu, porque Vencedores catalisava muito disso. Uhum. Porque como eles tinham essas equipes de treinamento e davam oportunidade para essas pessoas, especialmente pessoas criativas, né, que ficam assim, desejando uma oportunidade de poder mostrar o que faz, poder fazer alguma coisa que contribua com o todo. Uhum. Vencedores abriu esse leque, esse canal. Sim. Porque eu diria assim, exceto agora, que, né, depois que eu estava com 60 e pouco, eu não estava nem em Vencedores mais, e nem perto, estava morando fora daqui, que eu tenho feito música ainda com outras pessoas. Graças a Deus. Mas fora disso, quase todos, eu diria que 99% dos meus parceiros de jornada de criação tem a ver de um jeito ou de outro. Até o João Alexandre, que, né, embora ele desde sempre fosse meio geninho assim, e criador, tinha músicas desde moleque, né? Ele já tinha até feito o trabalho dele. Solo. Quando ele foi com Vencedores, não era solo, né? Era o Grupo Pescador. Sim. Mas era tipo músicas deles, né? E tudo, harmonização, tudo. É uma coisa assim fora do padrão. Sim. Mas mesmo assim, Vencedores é que tipo abriu portas e oportunidades para ele conhecer outras pessoas, ele se envolver e depois se relacionar. Quer dizer, nem sempre é simples para um artista e uma pessoa que é nessa área da criação ter a humildade, eu diria, de fazer coisa junto com outros, né? Sim. Artista é muito primadona, assim, eu só faço o meu, só faço do meu jeito, né? Pergunta pro César. Não, estou de gozação, mas eu acho bacana, porque isso enriquece a pessoa, na minha opinião. Exato. E enriquece a música, exato. Porque aí você tem outras vertentes. Eu estava até conversando vindo para cá, que quando a gente tinha uma espécie de um clube de compositores, de fazer coisas juntos, tem coisas que são diferentes, porque se você ouvisse só o João Alexandre, você fala, essa música é do João, porque ela tem uns certos encaminhamentos melódicos ou harmônicos que você fala, lembra o João. Lembra o João. E quando você está fazendo junto, aquele
iria para aquele lugar, que é o lugar comum dele, mas não é o comum do header. Então o header sugeriu uma outra linha de melodia naquele pedaço. E a música enriquece, a música fica, né? Fica ainda mais inesperada. Então tem muitas coisas bacanas. E o senhor entrou numa seara interessante, porque assim, muitas pessoas, nos nossos ouvintes inclusive, eles têm essa curiosidade de saber, né? Como que nasce, né, as canções no coração de vocês, né? Porque não é só uma questão de composição, é nascer no coração, né? A gente vive, a gente falou sobre correntes, ideologias, correntes filosóficas, né? A gente sabe que até por causa desse momento de hipermodernidade, a gente vive mesmo muitas composições egocêntricas, né? Até dentro do nosso contexto cristão, né? A gente percebe muitas composições em que as pessoas esquecem um pouco do coletivo, né? E essa é uma característica muito linda da composição de vocês, né, onde vocês normalmente visam e procuram se importar, né, com o nós, com o coletivo, né, com a adoração, com a celebração coletiva, o povo reunido, né? Então, como que nasce essa composição assim no coração de vocês? Bom, eu não tenho um padrão e, pelo que eu saiba, o Guilherme também não tem um padrão de composição, né? A gente usa o mesmo padrão sempre. Pode ser que seja um insight, vem uma melodia, ou vem um texto, uma frase, ou algumas frases, ou vem a melodia e a frase junto, né? Sim. Já aconteceu. Eu realmente não tenho tanto a dinâmica. Já fiz canções em parceria, mas o Guilherme fez mais em parceria, muito mais em parceria do que eu, né? Então, a minha experiência é de compor mais sozinho mesmo. Então, às vezes vem uma melodia, às vezes vem uma frase, ou às vezes vem as duas coisas juntas num insight. Sim. Mas a minha experiência musical profissional, me tornei um músico profissional. Sim. Então, estudei também publicidade, mas nem é por conta disso. Mas a publicidade também te dá algumas ferramentas, sim, né? Com certeza. Já trabalhei muito com jingles, né? E Sim. produções para Fomenta publicidade. muito a criação, Isso. né? É uma área... Então você tem que resolver, você tem que criar, né? Então você tem um prazo, né? Então, você tem que sentar no seu instrumento e ir lá começar a dedilhar. Mas eu tomo isso para mim também. Quando eu quero compor uma música, uma demanda, e eu sempre coloco um foco, uma meta. Eu sou criador de musicais temáticos, então musical da natureza, musical das mães, musical das crianças, musical de Natal. Então você já tem um chão aí. Exato. Então você vai criar músicas com aquele tema. Então, via de regra, eu começo a tocar o piano, fazer alguns acordes, alguns encadeamentos, fazer algumas melodias, anotar algumas palavras-chave ou frases, e aí vai nascendo as canções. Sim. E às vezes vem um insight, do nada, como já aconteceu. Por exemplo, Os Céus Manifestam, que é uma das minhas primeiras canções de louvor e adoração lá, de 91, só veio um pedaço pequeno da melodia, do começo, do início da música, sem letra, sem nada. Veio só uma melodia. E um pedaço. Depois eu fui desenvolver, no final do dia, fui pegar o violão e desenvolver a melodia, a harmonia e a letra. Sim. E lembrei do Salmo 19, que diz que os céus manifestam e tal. E aí desenvolvi, porque também eu estava precisando fazer a música de encerramento do primeiro musical que eu escrevi, que era o Musical da Natureza, certo, no Colégio Batista. Então eu precisava de uma música para arrematar tudo, então por isso que no refrão fala: e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor, tuas obras manifestam tuas maravilhas, né? Então, assim, tem a gente, claro que a experiência, a maturidade, a caminhada vai trazendo algumas ferramentas para a gente, né? Mas não tem, assim, não é todas as vezes no mesmo jeito que nasce uma composição, uma canção, né? É interessante porque até mesmo uma pessoa que tem muito conhecimento teórico, sim, né? Mesmo essas pessoas, às vezes elas não têm os insights poéticos, né? Então, tem tudo isso, né? Então, assim, o Gui vai compartilhar também a experiência dele e com essas parcerias todas, mas, assim, tudo fruto, claro, ele que fala, né?
quando as pessoas perguntam, mas você fica... você tem que ficar num estado assim, Exato, X, para vir alguma coisa. Não, às vezes você tá na rua e uma melodia te vem à cabeça, às vezes a buzina de um carro te sugere um arranjo, entendeu? Às vezes algumas vezes eu estava na plataforma do metrô e você ouve o metrô chegando, o trem chegando, tem um padrão rítmico. Isso, se você estiver ligado, isso te sugere padrões rítmicos, em que você vai trabalhando com isso e tal. Eu também gosto de trabalhar muito com ritmo, né? Inclusive, eu falo que eu sou um baterista frustrado, né? Mas por isso que eu fui para a programação de bateria, né? Mas, enfim... Aliás, eu sou muito, assim, eu me considero muito mais um arranjador, né? E um criador musical do que um performer musical, né? Sim. Do que exatamente um tecladista, um pianista. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu achava que eu ia ser o maior tecladista do Brasil. Logo eu vi que isso aí não ia dar certo, né? Eu não consegui. Mas, enfim... a gente vai crescendo sempre. Sim. E essa coisa da composição é uma coisa que motiva bastante, motiva muito. Inclusive, para encerrar a minha fala, eu tenho um testemunho, né? Eu, como falei, sou criador de musicais temáticos. Eu fiz lá em 91 um musical da natureza, mas agora, recentemente, em 2011, eu fiz um outro musical visando o ecossistema, o meio ambiente, né, a preservação, a sustentabilidade, e criei uma música para cada bioma brasileiro. Uau. Amazônia, Pantanal, Pampa, Cerrado, Caatinga, né, Mata Atlântica. Criei e outras canções, né, que falam da preservação, da beleza, dos elementos da natureza, enfim. Esse musical foi apresentado em muitos colégios de São Paulo e do estado de São Paulo, principalmente os colégios de ensino fundamental 1 e 2. E agora, faz uns anos, uma das regentes de um dos corais que fez esse musical, aí nos anos 2010, entre 2011 e 2015, 2011 e 2015, me reportou o seguinte, que uma ex-aluna dela, quando foi fazer vestibular, caiu uma pergunta sobre biomas. E ela estava com dúvidas na resposta. Sim. E ela lembrou da música que ela cantou. Uau. E respondeu corretamente. E a aluna ligou para ela, para dar esse report, e ela ligou para mim. Falou assim, então, a sua música... Eu falei, então, ok. Fiquei feliz. Muito bom, muito bom. Como que é o poder da música? Da né? música, como porque todo, você né? sabe que os professores de cursinho e outros colocam as suas matérias em música popular, que já tá na mente do povo, aí você carrega com a sua matéria e não sai nunca da cabeça. E o senhor, pastor Guilherme? Bom, eu posso dizer que eu acho que as duas maneiras mais comuns são, como eu não sei, separo assim, né? De vez em quando eu faço uma coisa que tem letra e música. Sim. E para mim isso é assim um bônus, é uma coisa extra. E com as minhas limitações, porque eu acho que tudo isso tem a ver com a formação que a pessoa tem, a competência que ela tem de criar melodias e harmonias. Quer dizer, para você ir para um lugar diferente, você tem que ter uma harmonia diferente que te puxasse nessa direção. Por isso que eu adoro trabalhar com essas pessoas geniais, como o Éder, como o Pimenta, como o João. Quer dizer, a harmonia já está lá. Então ele toca e eu já sinto o caminho da música. Assim, é muito gostoso. Sim. Então, normalmente, eu trabalho mais a letra do que a melodia. Sim. Quando eu faço as duas coisas, então, eu sento, pego o violão, e, em geral, já vai saindo letra e música tudo junto.
numa sentada só. E às vezes eu tenho uma música que eu comecei em 72. Eu falei para ele outro dia: ô, Cezinha, me ajuda a terminar, porque até hoje o negócio vai fazer 100 anos aqui. E não terminou. E não termina, não consigo. Tem um pedacinho de letra e tem um pedacinho de melodia. Eu gosto, mas eu não consigo ir para um lugar, para qualquer lugar, né? Mas, e quando eu faço com pessoas, já fiz muitas vezes de, por exemplo, mandar uma poesia pronta, um soneto, ou uma poesia livre, qualquer que fosse o tipo de poesia, uma releitura de um trecho bíblico, só com rima, fazendo uma forma poética, né? E mandar para um Heather, mandar para o João, mandar para o Milker, já mandei para todos eles, assim, tá bom, a gente faz isso aqui. E eles vão para casa, sentam lá com os dons que eles têm e não sei como, nunca fui perguntar como, mas costuram uma melodia em cima daquela, né? E vice-versa. Muitas vezes, o Heather já chegou muitas vezes, com a época fita cassete, no bolso, olha aqui, fiz uma música, não, mas não tem letra aí, vê aí o que você pode me ajudar. E muitas vezes, que eu acho que é o mais gostoso para mim, é presencial. É você sentar junto, porque daí tem essa sinergia. Exato. Que você pode dar um pitaco na melodia, ele pode dar um pitaco na letra, alguém não gostei dessa frase, que tem como mudar, entendeu? E essa coisa que eu acho que é até educativa, e é você ter a humildade de, né? Que é o espectro pastoral gritando, né? Tem a humildade de você falar assim, olha, exatamente, eu aceito a tua opinião, eu aceito a tua sugestão, está melhor do que a minha letra. Né? Tira o chapéu aí, sai dessa arrogância, sai do salto alto, desce um pouco, né? Que todos nós precisamos de vez em quando. Então, tudo isso já aconteceu. E ainda acontece. O Cássio, por exemplo, com quem eu tenho feito músicas agora, em geral ele vem com a música pronta e ele é super assim, criterioso, ele quer de um certo jeito, né? Então eu fico sempre assim. Eu falo assim, tem que pôr uma outra sílaba aí, porque tá faltando um pedaço dessa palavra, e essa palavra é boa, tá? É importante, tem que entrar. Aí ele acaba cedendo, porque a gente tem uma certa amizade. Se você perde a amizade, não brinco mais. Agora, dentro desse campo composição, eu presenciei, eu fui testemunha ocular disso que o Guilherme acabou de falar, dessa sinergia, quando você senta para compor junto. Eu presenciei uma canção que ele fez em parceria com Elias Loureiro, meu parceiro de Vencedores por Cristo, ou seja, também 20 anos mais jovem do que ele, sentar e eu olhando os caras ali com o violão na mão, papel e caneta, e daqui a meia hora tem uma canção, inclusive que já foi agora no Louvor 11, foi gravada por Vencedores por Cristo, já entrou no projeto. Mas tem três momentos que eu gosto muito quando o Guilherme comenta, a gente já está extenso, mas eu só vou citar, que é quando ele comenta sempre que ele foi, acho que num festival no Rio de Janeiro, e o moço que ganhou o festival era um tal de Sérgio Pimenta. E ele tinha, depois que eles foram conversar, ele tinha mais... 30 pelo menos mais 30 canções. E eles aí então começaram essa jornada. Uma outra coisa que ele, de composição, é quando ele fala que ele compôs em parceria exatamente com o Sérgio Pimenta, o Quando a Glória, que é uma canção lindíssima e arraigada, né, também nisso. E a terceira é isso, essa experiência que eu vi acontecer dele com Elias, né? E deixa eu perguntar, assim, dentro de um contexto de um aspecto pessoal mesmo de composição, existe algum momento assim da vida de vocês que surgiram canções como uma resposta como uma expressão de uma dor profunda, de um momento pessoal que vocês estavam vivendo? Porque muitas canções vocês compõem para igrejas, né? Para a igreja, dentro desse aspecto coletivo. E existe alguma canção que vocês comporam dentro desse aspecto, trazendo dores pessoais, dores particulares da alma de vocês, momentos de crises, né? Que talvez todos nós vivemos, né? Eu vou até falar dele, mas... Não fala de mim, fala de ti. Fala das tuas dores, as minhas, deixa que eu cuido.
certamente ele vai citar o Valeu Demais, né? Mas eu fiz uma canção no ano que eu sofri um AVC, né? Até esse é um testemunho da minha vida, de 2005. É o ano que eu fiz uma canção chamada Nossa Oração, que não sei se foi por alguma dor da alma minha, mas é um derramamento de alma, de sentimentos, tá tudo ali. Então, é uma música que tem uma força muito grande, né? E foi um insight, que melodia e letra, eu fui criando tudo de uma vez só, né? Rapidamente. Tem uma música que eu fiz igual a música dele que chama Ame ao Senhor, quando o teu seu coração. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você, ou doesse mais em você. E em 2007 aconteceu um grande acidente aéreo, o voo 3057 da TAM não conseguiu parar na pista de Congonhas e foi uma tragédia. E muitas famílias perderam as suas pessoas, né? Os seus parentes e amigos, e a Igreja Batista do Morumbi estava dando assessoria espiritual, e acho que também psicológica, para as famílias que estavam esperando o rescaldo dos destroços e também a esperar reconhecimento, identificação e tal. Eles estavam lá todos os dias, eles faziam um culto, ou um momento lá com as famílias que estavam lá no aguardo, né, num hotel próximo a Congonhas. E eu estava acompanhando isso e aí me veio uma inspiração de fazer uma música. E também é uma oração, uma música de dor, de sentimento, né? E aí eu fiz essa canção que chama Corrente de Amor e chamei vários amigos nossos, né? Ademar de Campos, Elias Loureiro, a Dani Grace, o Paulo Baruch, para fazer tipo um We Are The World, né? E aí a gente gravou essa música e essa música foi até parar naquele ano que foi 2007. Daqui a pouco vai fazer 20 anos isso aí. Foi parar no Criança Esperança, porque teve um acesso lá de um maestro, amigo meu, que era um dos maestros de um dos corais da Rede Globo. Aí ele teve acesso a essa produção, a essa música, e encaminhou lá. E essa música ganhou outros ares aí e tal. Fomos todo mundo pro Criança Esperança cantar isso no final daquele programa. Mas observando a situação da outra pessoa e se condoendo com aquilo, tive essa oportunidade de fazer essa canção. Uau. Demais. Da minha parte, eu diria assim, como a minha preocupação maior, com tudo, né? mas também com essa área da minha vida, é de ser honesto, de ter integridade. Isso para mim é uma coisa tão fundamental, tão básica, que eu, olhando para o que eu já fiz, né? Olhando para o legado, olhando para tudo que eu tenho, sei lá, quase 200 canções, eu não sei quantas, nunca fiz as contas, mas que eu já participei de um jeito ou de outro, a maioria, eu diria assim, o meu coração está ali. Eu fiz com o coração. Uma parte sou eu. Em certo sentido, ela é autobiográfica. Não é porque uma canção de adoração, não é autobiográfica, mas é porque eu estou querendo estar aqui, eu estou querendo fazer esse louvor. É o meu coração que está querendo responder como o salmista respondeu, ou como Paulo, ou seja lá quem for, né? Ou quando eu faço a história dos discípulos, por exemplo, né? A canção de Filipe, que eu gosto muito, do ano 12, entendeu? Eu faço e quando eu fiz, ela é o retrato daquilo que está escrito lá no Evangelho de João, que ele estava sentindo, Filipe estava sentindo. Que ele estava triste porque ia se separar e tal. Mas quando eu fiz, tipo assim, eu sou o Filipe, entendeu? Eu sinto isso, eu cantaria assim, eu choraria desse jeito. Então, eu diria assim que toda... E isso é que eu acho bonito, porque para mim isso é que define o artístico, né? Na minha vida. Eu não sou um musicista, eu não sou um arranjador, eu não sou... Mas eu sei que eu sou um artista, porque às vezes eu faço coisas que são até proféticas. Eu estou cantando e falo assim...
Essa aí eu previ, eu vi o pulo do gato. Deus me deu um insight de uma coisa que ainda ia acontecer. Então, e as coisas que tem a ver com fiz uma canção para o casamento da minha filha. E naquele momento eu era ela, entendeu? Sim. Eu vi ela chorando e eu falei, eu sei o que ela estaria sentindo, o que ela iria falar nesse dia. Então, isso aí para mim é um dom, na verdade, é um dom, não é assim, não sou bacana, não sou melhor do que ninguém. Sim. Na verdade, eu sou igual a todo mundo, talvez pior do que muitos. Mas o que eu vejo é que eu recebi de Deus essa sensibilidade. Sim. E tudo que eu quero fazer é ser honesto e usá-la com integridade. Sim. Não usá-la só mercantilisticamente, quer dizer, não só para ganhar dinheiro, não que eu não queira dinheiro, né? Dinheiro é sempre bem-vindo, mas não é o alvo da vida. Né? É o objetivo. Então, é isso. Eu assim, puxando até um pouco do gancho das partes da emoção, né? Desde quando eu cheguei aqui em Santo André, e eu contei, estávamos conversando um pouco, né, sobre a minha chegada aqui em Santo André, quando eu recebi esse desafio de pastorear o ministério, né, de adoração, cuidar do ministério de adoração, desenvolver o ministério de adoração aqui da Conexão Primeira Batista, desde o momento que eu cheguei aqui na cidade, uma música não sai do meu coração, né? E eu nem conhecia assim, as intenções da minha igreja hoje, né, da Conexão Primeira Batista. Eu não conhecia os propósitos, não conhecia nada, praticamente nada. Tinha conversado com o pastor Grava, pastor Flávio, Lúcio, e chegamos aqui. E todas as vezes que desde quando eu pisei aqui, quando eu orava pela igreja, um pouco antes de vir, o resumo da minha oração sempre foi unidade e diversidade. Né? Sempre foi uma música assim que ditou a minha chegada para mim, no meu coração, né? Que legal. Então, todas as vezes que eu orava pela igreja, todas as vezes que eu tinha que eu apresentava a igreja, parecia que a minha oração se resumia, né, na música Unidade e Diversidade. Isso é um pedido agora meu, né? Um pedido meu pessoal. Como que surgiu essa canção? Então, essa foi uma das que o Jorge chegou com ela prontinha. E, na verdade, naquele dia ele não trouxe um cassete para a gente ouvir, ele pegou o violão e começou a cantar. E nós estávamos trabalhando por conta da conferência missionária, que era em cima de Atos. Nós estávamos fazendo músicas baseadas no livro de Atos. Então eu falei, gente, para mim é mais fácil, porque eu já estou estudando, eu tenho que pregar, eu já estou com a mão na massa. É mais fácil do que pegar vamos fazer um salmo, não sei das quantas, daí tem que ler o salmo, tem que estudar, não posso chegar lá e despreparadamente querer inventar o negócio. Então, ele chegou com essa canção e esse pedaço, a gente estava no comecinho do livro e eu já veio assim o caminho da letra e eu cantei para ele e ele falou, é isso mesmo, é isso aí que eu queria. E aí ela nasceu assim, rapidinho, rapidinho. Ela já veio com a letra pronta. Uau. É uma das poucas letras assim que eu praticamente não mudei nada do que eu escrevi, porque às vezes a gente fazia e falava assim, isso aqui não está tão legal. Joga fora, semana que vem a gente tenta de novo. Exato. Às vezes acontecia. Raras vezes, mas às vezes acontecia. E às vezes acontecia assim, olha, vamos dar uma revisada naquela que a gente fez? Dava uma cantada de novo e falava, olha, dá para melhorar isso aqui, dá para dar uma mudadinha aqui, exato. Tanto letra como música havia essa flexibilidade. E essa daí não, essa nasceu já assim, nascida, então... E eu achei tão bonita. Quando ele cantou, eu falei, que é isso? Lindo. Como é que esse cara tem essa... E ainda eu chorei que nem uma criança quando o Baruch cantou ela na abertura da conferência missionária. Aqui? Não, cantou na abertura da nossa conferência. Lá no Sem Forte. Lá no teatro, né? Exatamente. Agora, recentemente. A hora que ele puxou, que eu vi a música no set, né? Eu falei, meu pai amado. Me ajuda aqui. Eu não vou aguentar. Né? Porque o Baruch também gravou essa, cantou lá no Guilherme, que é de 70 anos, né? Exatamente. Foi lindo, né? Foi muito lindo. Infelizmente, gente, nosso tempo está assim, berrando aqui, né? E a gente vai precisar assim, caminhar para o final. Antes, eu gostaria, assim, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma de cunho pastoral, vou direcionar essa pergunta ao pastor Guilherme Kerr, e outra correlacionada ao Legado Tour, né? Vou direcionar essa pergunta ao Cezinha. Mas assim, a gente olha para a vida de vocês, a gente percebe assim que vocês dois estão viajando por todo o Brasil novamente, né? Muitos lugares
vocês estão passando aí pela segunda, terceira, talvez até a 10ª vez, ou se não for mais, né? Alguns. Alguma... né? Estamos lá em Anápolis, que já tinha ido tantas vezes antes, mas fazia muito tempo que eu não ia, então Uau. foi tão gostoso, cara. E assim, eu imagino que na cabeça de vocês deve passar um filme, né? Por todas, assim, observando e percebendo todo o desenvolvimento daqueles lugares, daquelas igrejas, daquelas pessoas, né? E assim, eu percebo muito claramente em todas as vezes que eu pesquisei, né, a respeito de vocês para esse tempo, eu vejo que você se emociona muito, né, Guilherme, quando você fala de uma nova geração, né, de passar o bastão, né? Muitas e muitas vezes a gente percebe esse coração seu muito pastoral com relação à nova geração, né? Qual que é a mensagem que você daria para esses artistas? Eu gosto de usar muito essa palavra artistas cristãos, porque adoradores todos são, né? A pessoa não precisa ser músico ou cantor para ele ser adorador. Deus nos criou seres adoradores, né? Então, assim, qual é a mensagem que você daria para essa nova geração de pessoas que estão servindo a Deus, estão servindo a igreja através de artes, né? Seja ela música, seja ela dança, seja ela a interpretação, a parte teatral. Qual que o conselho sobressairia dentro desses 71 anos de caminhada, né? De vida e de ministério, mais de 50, né, Guilherme? Eu acho que a principal dica que eu daria, que foi aquilo que me abençoou mais do que tudo, foi da gente manter o foco no discipulado, no caminho do discipulado. Porque a preocupação maior que eu tenho é que a arte pela arte, né? Tá cheio de artista fabuloso por aí. Exato. Mas a arte cristã tem que ter um diferencial. Se ela não tiver, Sim. aí eu acho que a gente não vai estar vendo essas coisas que é o que eu creio que Deus quer fazer acontecer, quer permitir acontecer e usar os artistas que estejam nesse lugar, nesse caminho. Eu dou graças a Deus porque num momento crítico da minha vida, em que eu estava assim, num lugar ruim de escolhas e de tudo mais, eu fui encontrado por Deus e fui discipulado lá no Vencedores. Digo sempre assim, eu fiz faculdade teológica, eu fiz mestrado, eu fui estudar também. Sim. Mas o meu seminário prático foram aquelas equipes, foi andar junto, foi ter, prestar conta um para o outro, sabe? Foi você saber, você está bem, né? Tá tudo bem, tua vida tá bem, você tá tranquilo, tá com Deus, tá firme, você, né? Sim. Como é que tá a tua vida sexual? Quer dizer, você ser honesto o suficiente para entender que a vida como um todo é a vida de Deus, né? E porque aí eu tenho esperança. Aliás, eu tenho muita esperança. Você está falando aí da mocidade. A gente tem passado por umas igrejas aí e eu estou surpreso de ver cada igreja com visão, com pastores arrojados. Eu falei, meu Deus, alguma coisa boa vai acontecer, porque não é possível. Já está acontecendo, mas já está acontecendo, mas o que vai vir, porque todos eles têm esse foco. Exato. Essa semana, o pastor falou assim, o que nós estamos fazendo aqui não é para nós, é para a geração seguinte, é para os que estão chegando. Eu falei, aí fechou, aí sim. Né? Porque eu vejo assim, eu sinto assim, alguém me ajudou na hora que eu precisei. Sim. Então, se a gente não fizer o mesmo, se a gente focar só na arte, na música, coisas boas podem acontecer. É bacana ser artista e fazer coisas bonitas, não tem nada contra isso. Sim. Mas a gente quer mais, né? A gente quer ver o reino chegar. Exato. Então, é outro papo. Glória a Deus, pastor Guilherme. E quanto ao legado Tour, como que tá aí os próximos passos, Cezinha? Vai até quando? Como que tá as agendas aí? Então, Legado Tour, 2 meses desse giro pelo Brasil. Aliás, Guilherme nunca, nessa nossa caminhada, nunca ficou tanto tempo assim no Brasil, mas agora calhou de ficar acho que um pouquinho mais de 2 meses ainda, né? Então, no primeiro mês, a gente colocou estado de São Paulo, né, a capital, Centro-Oeste, né, e Sul, né? E agora, e Curitiba também. E a segunda etapa do Legado Tour, desse giro pelo Brasil, inclui Nordeste, Recife, Natal, João Pessoa. E tem uma previsão para a próxima ou não? Aí depende da agenda do Guilherme, muito
ele tem que equacionar a família, Exato, né? exato. E esse tempo, 2 meses já é um tempo grande, né? Então, enfim, mas tudo acontece no tempo de Deus. Amém. Tudo acontece Amém. no tempo de Na Deus. verdade, quando a gente está na estrada, as coisas... é que os convites Exatamente, pingam pra caramba. exatamente. Então, a gente, quando vai ser a próxima? Agora sim que tem um monte de gente querendo que seja amanhã, seja hoje, seja ontem. Exato. Então, quer dizer, e não dá para ser assim, né? Tem que planejar e tudo mais. Mas então, é o carinho de todo mundo que... É muito lindo. É muito lindo. De fato é um legado, né? De É um fato. legado, isso aí é uma resposta a um legado, né? Sim. E assim, nós queremos agradecer demais, assim, eu agradeço como uma parte, como uma geração, né? Pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, o trabalho que vocês têm feito não foi em vão, graças a Deus no Senhor, né? Graças a alcançou Deus. a minha vida, alcançou a vida de tantos outros, né? De uma geração, de muitas outras gerações antes da minha, né? E agora posterior à minha, né? A gente sempre fala que quando a gente observa somente o presente, né, a gente perde um pouco do sentido, né? Então a gente percebe que atualmente as jovens, muitas pessoas têm conversado comigo, eu tenho cuidado de muitos jovens, os jovens chegam comigo com essa necessidade de vasculhar o passado. Né? Tem um poeta conterrâneo meu, já falecido, né? Francisco Saturnino Lacerda. Ele falou isso aí sobre os povos indígenas, mas ele foi muito feliz na colocação dele, que ele falou assim, que um povo só se torna grande e independente quando ele tem a sua cultura preservada e quando tem a coragem de assumir a sua primitividade. Né? E é uma grande verdade isso, né? Então, assim, a gente percebe que hoje muitos jovens têm buscado, né, as nossas origens. Né, as suas origens, e vocês são essas origens, né? Graças a Deus pela vida de vocês, me sinto muito abençoado, né, de poder ter sido escolhido para fazer esse tempo com vocês, de poder entrevistar vocês dois, que são grandes referências para a minha vida e para toda uma geração. Então, muito obrigado. Honra pra gente. Muito obrigado, pastor Guilherme Kerr. Uma grande bênção tê-lo aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né, até agora esse momento, né? A audiência de vocês nos motiva, de fato, a gente continuar produzindo mais conteúdo, trazendo à mesa momentos como esse de grande edificação para toda a igreja. Não poderia deixar de agradecer também a toda a equipe técnica que nos bastidores tem feito com que esse podcast aconteça. E se você gostou desse episódio, peço gentilmente que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho, que você coloque nos comentários e compartilhe com seus amigos. Não seja uma represa em nome de Jesus, mas seja um rio fluente, né? E faça com que esse tempo que nós tivemos de grande aprendizado possa chegar ao maior número de pessoas possível. Siga-nos nas nossas redes sociais, né? Para que vocês possam receber todas as novidades. E mais uma vez, obrigado, Guilherme Kerr. Obrigado a vocês. Deus abençoe grandemente. Obrigado, Cezinha. Valeu, uma grande querido. bênção ter vocês. Honra. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá.